Vamos para mais uma questão. O protagonismo indígena vem optando por uma estratégia de desinvisibilização, valendo-se da dinâmica das novas tecnologias. Em outubro de 2012, após receberem uma liminar lhes negando o direito a permanecer em suas terras, os Guarani de Pielitucué divulgaram uma carta na qual se dispunham a morrer, mas não a sair de suas terras. Essa é uma constante, lutar até o fim. É algo que os povos indígenas têm feito ao longo de toda a história, inclusive a história contemporânea. Esse fato foi amplamente divulgado, gerando uma grande mobilização na internet, e levou milhares de pessoas a escolherem seu lado, divulgando a hashtag Somos Todos Guarani Kaiowá, ou acrescentando o sobrenome Guarani Kaiowá a seus nomes nos perfis das principais redes sociais. Vejam que uma mobilização dos povos indígenas está saindo apenas do meio de sua existência, seja de sua aldeia ou seja do seu grupo social, está a partir dos meios digitais, a luta dos indígenas está sendo divulgada. E muitos outros grupos de pessoas não indígenas estão apoiando a causa. A alternativa é do seguinte: a estratégia comunicativa adotada pelos indígenas no contexto em pauta teve por efeito. Vamos lá, o que é que a estratégia dos indígenas ela está se referindo? Então, letra A. Enfraquecer as formas de militância política? Não, totalmente o contrário, né, gente? E como é que vai enfraquecer se ele está conseguindo fazer com que pessoas não indígenas apoiem a causa? B. Abalar a identidade de povos tradicionais? De forma alguma. Como eu já falei, os indígenas não deixam de ser indígenas porque usam tecnologia. Não deixem de esquecer isso. Não vai ser o uso de um celular ou de uma internet ou de uma mobilização via rede social que vai fazer com que eles percam a sua identidade de povo tradicional, sua identidade indígena. C. Inserir as comunidades no mercado global? Também de forma alguma, né? Não é esse o objetivo da luta dos indígenas em questão aí no exercício. D. Distanciar os grupos de culturas locais? Também não, pelo contrário, o que eles querem é com que a causa deles seja mais visível. Né? A própria questão diz, estratégia de desinvisibilização. Os indígenas, em sua luta, ela é invisibilizada, ninguém está vendo. Eu uso uma estratégia de fazer com que o que está acontecendo seja de conhecimento do povo através das redes sociais, então mais gente vai enxergar e vai apoiar a causa. E aí eu tenho a letra E. Angariar o apoio de segmentos étnicos externos. O que seriam esses segmentos étnicos externos? Seriam os não índios, que de fato ocorreu. Os não índios, ao tomarem conhecimento da causa, começaram a apoiar, demonstração de apoio com a hashtag Somos Todos Guarani Kaiowá e acrescentando o sobrenome Guarani Kaiowá aos seus perfis de rede social. Então, alternativa correta, letra E. Mais uma questão, Enem 2021. De um lado, ancorados pela prática médica europeia, por outro, pela terapêutica indígena, com seu amplo uso da flora nativa, os jesuítas foram os reais iniciadores do exercício de uma medicina híbrida que se tornou marca do Brasil colonial. Alguns religiosos vinham de Portugal já versados nas artes de curar, mas a maioria aprendeu na prática diária as funções que deveriam ser atribuídas a um físico, cirurgião, barbeiro ou boticário. Então, texto aí falando da prática médica e do conhecimento indígena a partir da natureza, né, da flora nativa, o que essas ervas, por exemplo, podem ajudar na cura
da pessoa da cura de algumas doenças. E aí vamos ver o que a questão pede. Conforme o texto, o que caracteriza a construção da prática medicinal descrita é ou seja, da prática medicinal do Brasil colonial descrita, que é a prática híbrida dos jesuítas. O que é que caracteriza essa prática? A adoção de rituais místicos? Não. Os jesuítas, eles não estão privilegiando rituais místicos. Não é isso que eles utilizam do conhecimento indígena. A questão está bem clara. Eles utilizam o conhecimento indígena da flora nativa. B. Rejeição dos dogmas cristãos. Tampouco. Os jesuítas, eles não vão abdicar dos dogmas cristãos por estarem tendo um conhecimento médico a partir da sabedoria dos saberes indígenas. C. Superação da tradição popular. Também essa alternativa não corresponde com nada do que a alternativa diz. Né? O que seria essa tradição popular? O que superação seria essa? Não faz sentido algum. D. Imposição da farmacologia nativa. Imposição, os indígenas estão impondo que seja usado as suas ervas medicinais, a sua flora nativa? De forma alguma. Os jesuítas que viram vantagem nisso aí. E aí fica a letra E. Conjugação de saberes empíricos, ou seja, praticamente a resposta de graça. Conjugação de saberes, saberes indígenas com o saber europeu. Essa conjugação, essa união de conhecimento que vai resultar na medicina do Brasil colonial. Então, alternativa correta, letra E.